Transferência erótica na situação analítica, manejo e resolução. Sim, não é um fenômeno muito incomum a transferência erótica, né, nos tratamentos psicanalíticos ou psicoterápicos. Essa afirmativa, né, de que não é muito incomum, está relacionado, sim, na relação analítica, como o amor, né, de transferência, que é um texto, né, inclusive que o Freud traz, nos presenteou, para falar sobre essa temática, né? Em 1915 ele escreve esse texto e ele trabalha aqui questões de alerta sobre as complicações e as implicações no processo terapêutico das erotizações transferenciais, né? Como a gente entender que às vezes essa transferência erótica pode ser um sinalizador de uma dificuldade de um manejo, mas também pode ser um viés de entrada para a compreensão do inconsciente desse paciente. Tudo isso, né, seguindo, né, sempre essa observação que ele traz para a gente, né, que é a abstinência e a neutralidade. Em cima desse texto, ele cria essa técnica e coloca, né, a importância principalmente para os terapeutas em formação, para as pessoas que estão iniciando, não cair na questão do conluio, às vezes, que é feito nessa relação, que às vezes pode ir para um lado bem perverso de campo de acting out, de atuação, seja do analista ou do paciente, e aqui essa questão tem que ser bem tratada nesse processo contratransferencial para entender exatamente o que é sintoma do paciente, o que é ressonância, às vezes, com essa questão libidinal na troca de olhar, com as questões de defesa, de posição de defesa do analista. Às vezes acontece que analistas foram até um X ponto da sua análise pessoal e de supervisão, e a partir disso pode ocorrer aqui uma contratransferência que seria uma contratransferência que vai para o campo da atuação, do conluio. E nesse momento, essa atuação, esse conluio, pode sinalizar aqui um conluio perverso, um conluio de... logo, eu tenho um paciente que me traz aqui uma sensação massiva de erotização transferencial, seja ele porque ele tem muita rigidez, seja ele porque ele está passando por alguma questão que às vezes está ligado ao seu próprio processo analítico, às vezes está ligado a uma questão estrutural, às vezes está ligado... Quando eu falo de ligado a uma questão estrutural, significa o quê? Que às vezes o paciente, ele pode estar, assim, num processo de erotização que pode ter a ver com uma foraclusão, ou às vezes está dentro de um processo psicopatológico, onde ele está, por exemplo, fazendo uma medicação, e às vezes é um efeito colateral da medicação, uma erotização. Pode ser que esse paciente está num atravessar, né, aqui mais neurótico, dentro de uma manifestação edípica, que às vezes acontece quando ele adentra num édipo recalcado, adentra em questões que começa a se desfazer aqueles nós de repressão, e aí de repente a figura do analista mostra-se ali como um eco ressonante edípico, e aí meio que como aquele namoramento imagético, né, mãe-bebê, naquela troca fusional, às vezes essa pessoa é colocada dentro desse campo edípico de transferência ou mesmo de encenação de atuação dessa posição. E aí essa erotização aparece nitidamente, mas também a gente pode entender aqui que esse paciente às vezes está num processo que é parte, às vezes,
de manifestação das suas coraças, onde a rigidez fala muito mais alto, onde existe aqui um processo completamente mais da sex appeal, onde a gente tem que entender que às vezes a gente tem um paciente muito belo, a gente é muito belo em relação para esse paciente, e às vezes essa troca, às vezes até acende aquela questão das lembranças dessa imago que marca, né, e faz ressonância com esse desejo, faz ressonância com as suas questões, e isso se manifesta ali na análise, e um bom analista com uma escuta e com um manejo começa a sinalizar isso para o paciente, porque às vezes, né, como Freud mesmo coloca nesse texto de 1915, o amor de transferência, ele às vezes está ligado à figura do analista, porque essa figura do analista está num lugar que antes era nomeado ali por questões edípicas não desfeitas, ou do pai e da mãe, que faz frente a essas primeiras construções da sexualidade. E isso aparece como ressonante. Aí o paciente praticamente traz ali como sintoma a própria erotização. Então aqui a gente tem que ter assim, muita nuance na escuta para que a gente consiga exercer essa posição de abstinência, né, para a gente não atuar aqui nessa questão libidinal, né, que lacaniana, né, que o desejo é o desejo do outro, o desejo está no olhar do outro, porque às vezes esse olhar fomenta, às vezes esse olhar alimenta, e ele produz uma libido, ele produz às vezes uma fantasia, e essa fantasia às vezes tenta ir para um ato, né, por um acting out, né, da atuação, porque às vezes está ressonante ali com essas questões que pode ser edípica, mas às vezes pode ser justamente porque o paciente ainda está numa posição muito regressiva, às vezes até numa posição mais polimorfo perversa, ou mesmo estar mais fixado nessa coisa da perversão e mesmo nessa coisa mais ligada a processos regressivos, e isso se manifesta ali na análise como sintoma. A grande questão e a grande pegada aqui é a gente saber em que tempo isso se apresenta. Entendendo em que tempo isso se apresenta e como isso traz um afeto ali na análise, traz um afeto ali no atendimento, né? Porque os seus afetos me afetam, esse olhar me atravessa. Então, a grande questão aqui é a gente ser capaz de resistir a esse desejo, né? Que vem às vezes num fogo desse olhar do outro, que fomenta o movimento da libido, e que esse movimento da libido, nossa, como analista, esteja assim ligado ao compromisso com o rigor psicanalítico e com a ética, mas não deixando também de ser aquele sujeito do suposto saber que sabe colocar tanto o seu próprio ego, né, do analista, versus o ego do paciente, para que a relação seja uma relação de troca singular e não, de repente, o analista está numa posição ali repressora, às vezes, desse olhar, repressora, às vezes, desse processo transferencial, que às vezes é algo que o paciente demorou anos para conseguir atingir, tá nessa transferência mais solta, mais erotizada, e aí de repente a gente fica sendo esse alter ego que vai fazer a função castradora desse paciente. Então aqui a gente tem que ter essa questão básica da abstinência e da neutralidade muito bem elaborada dentro da nossa própria análise e dentro da nossa supervisão. No momento que tu conhece como você funciona, como você é estruturado,
do que te atravessa, se você tem muito essa coisa da sex appeal. Provavelmente, quando você vai para um atendimento do paciente, se você tem muita rigidez, você acaba também tendo essa troca fusional, e se o paciente tiver também. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo para que a coisa não se misture, para que, às vezes, uma senso-percepção desse fenômeno não atrapalhe o compromisso com a prática psicanalítica. Então, a grande questão aqui é a gente primeiro saber exatamente isso, né? O que é uma posição de neutralidade, como você pode estar ali dentro dessa neutralidade abstinente, para que esse desejo do outro não traga um movimento dentro de si, porque às vezes o movimento acaba indo para um conluio resistencial. Esse conluio resistencial, ele tem muito mais a ver com a resistência do analista. Então aqui, sim, a resistência é do analista. E a resistência é sempre do analista, porque quando o analista saca, né, o que está acontecendo, ele acaba entendendo as próprias fixações narcísicas para resolver essa questão do processo transferencial e conseguir colocar o paciente dentro daquilo que é a capacidade que ele tem de pensar as próprias experiências emocionais. No momento que a gente entende essa jogada, né, que tem muito mais a ver aqui com até onde esse analista foi na sua análise, até onde esse analista está ali com um suposto saber sobre aquela prática, para poder exercer uma tolerância e uma capacidade empática de conseguir segurar, às vezes, a bronca de um processo contratransferencial, trazendo para esse sujeito, não um conluio, mas sim entendendo esse sujeito dentro dessa construção, para poder elaborar as questões apresentadas e mostrar para esse paciente um caminho do entendimento do próprio inconsciente. Então, a grande pegada aqui é a gente ser verdadeiro e ter esse amor à verdade, ter essa coisa entendida, essa turbulência compreendida, para que, se no momento do atendimento existe aqui uma questão ego-sintônica, que ela possa passar por essa passagem que está aqui mais voltada para uma sintonia libidinal conectada com o analista, e às vezes o paciente está nisso, porque existe processos resistenciais. Se eu tenho um paciente aqui que está caminhando para um amadurecimento, que ele está numa posição muito mais regredida, às vezes está ali numa resistência perversa, às vezes ele está ali estruturado mais da perversão, tem uma estrutura mais para perversão, ele tende às vezes a fazer esse acting out para poder inclusive escamotear a própria questão verdadeira que ele deveria estar trabalhando na análise, e ele se veste, né, dessa erotização como uma coisa egocintônica, que às vezes ele capta do analista para poder, inclusive, não conseguir entrar em análise. Isso é inconsciente, ele não sabe que às vezes ele faz isso, mas às vezes ele tem consciência de que ele está num processo de atuação, porque no fundo ele não quer mexer no vespeiro original para poder tratar as questões, ele não quer passar por um processo de dor, né, de sair de uma egosintonia ali, às vezes libidinal, para uma egodistonia, que vai fazer com que ele entre em contato com as suas dores. Então, ele às vezes num processo defensivo, e dependendo de como o analista está em relação à sua própria análise, o analista ele pode estar fixado no processo de defesa, inclusive usando a abstinência, a própria neutralidade como uma técnica, como às vezes um mecanicismo para poder ser tolerante a essa situação,
para poder tentar exercer uma certa empatia, mas que no final acaba sendo muito mais prejudicial para o paciente, porque ele não consegue colocar esse paciente em contato com esse turbilhão emocional e nem em contato com essas experiências que ele tem ali emocionais para poder compreender o que está realmente rolando, o que está realmente sendo escamoteado, para que esse processo de contratransferência erótica seja, na verdade, uma acessibilidade e não uma defesa. Então, aqui são detalhes muito, mas assim, realmente muito finos, né? São muito mais, eu não diria assim nem finos, assim, existe assim uma linha tênue entre você fazer uma escuta de um paciente que está numa erotização, que está passando ali por alguma questão que está relacionado às vezes às suas neuroestruturas ou está relacionado assim a questões psicopatológicas, ou essas questões se misturam. Às vezes eu tenho um paciente que tem uma questão psicopatológica, tem um paciente aqui que está num atravessar, que está voltado muito mais para uma questão de uma atuação, e essa atuação acaba fazendo, né, esse conluio, e dependendo de como eu estou na minha análise, dependendo de como eu estou na minha supervisão, eu acabo entrando nesse conluio erotizado, e aí essas resistências que antes eram resistências muito mais do paciente em relação a esses processos que ele tenta guardar debaixo do tapete, e que na verdade mostra muito mais a resistência defensiva contra transferencial erotizada do próprio terapeuta. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para não entrar dentro desse conluio erotizado e acabar, na verdade, criando ali uma estagnação analítica, porque no momento que o analista acaba sendo seduzido, porque às vezes esses pacientes têm um mecanismo bem realmente do acting out, muito sofisticado, que acaba colocando às vezes o analista naquela posição que é uma posição que às vezes é egóica, que às vezes é uma posição de defesa transferencial erótica, que ele tenta ali arduamente estar numa posição totalmente abstinente da neutralidade, e aí, através dessa abstinência e neutralidade, ele ataca partes, né, dessa erotização do paciente como uma forma de tentar reverter essa sensação que ficou ali no ar, e isso faz com que o terapeuta acaba entrando numa coisa que a gente chama pseudo-agressões, né? Quando, na verdade, essas pulsões não foram compreendidas, não foram sinalizadas, e dentro desse processo, tanto de neutralidade quanto abstinência, não foram compreendidas dentro da própria senso-percepção do analista em relação a esse paciente, separando, né? Conseguindo entender a singularização daquele indivíduo e em relação àquele sintoma, para que não ecoe no sintoma do analista, nessa coisa, né? Quem tem essa capacidade de resistir ao desejo do olhar do outro, principalmente quando esse olhar do outro faz um movimento, né, que fomenta, né? Às vezes entra uma paciente lá, que de repente desperta desejos no analista e desperta algum tipo de movimento libidinal, e que se o analista não entender que às vezes esse próprio movimento tem muito mais a ver com uma questão terapêutica da singularidade daquele paciente do que os afetos, né, que te produziu às vezes estar em frente de um paciente, por exemplo, que tem uma sex appeal muito elevada. E se a gente entende isso, né, que às vezes esses pacientes invadem porque eles têm essas estruturações que acabam sinalizando mecanismos de defesas dele. Às vezes como ele se apresenta no mundo, é como ele sente o mundo, e isso faz com que o outro, né, crie ali aquela sensação e acaba caindo num conluio erotizado. Então, aqui a grande questão é o analista, né? Quando o analista tem muito bem elaborado, tem muito bem tratado as suas próprias questões
narcísicas e egóicas da sua própria análise, ele vai começar a fazer uma escuta, uma interpretação, inclusive desses sinais que são super comuns no processo terapêutico, dessa transferência erotizada, como uma fonte de entrada, né? Quando você tem uma destreza analítica para a singularidade daquele inconsciente, fazendo com que, às vezes, uma coisa que veio ali praticamente invadindo a sua libido, aquilo sinaliza, na verdade, uma interpretação do analista para reverter, através do processo realmente de defesa terapêutica, de destreza, né, terapêutica, de defesa, olha o ato falho, de destreza terapêutica, a intenção ou às vezes a sintomatologia que o paciente tem perante as suas próprias questões do inconsciente. Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças você receber um paciente que às vezes vem dentro de um processo erotizado. Ele está erotizado em que condição? Existe uma condição que lhe confere essa erotização, por exemplo, neuroquímica, que às vezes uma medicação pode fazer isso, quando você tem um paciente que você está tratando aqui dentro da psicopatologia, às vezes na psiquiatria, junto com a psicanálise. Existe aqui questões edípicas que você está lidando aqui com esse paciente na terapia e que, de repente, aquelas amarras, aqueles processos repressivos e mesmo que estavam ali numa situação foracluída, começou a se aflorar e, de repente, essa coisa que nasce, essa análise começa, pode trazer sim essa senso-percepção do paciente de que ele está mais solto libidinalmente. Então aqui a gente tem que saber interpretar. No momento que você interpreta, né, através da escuta e da observação, esse olhar profundo no singular desse paciente, você começa a entender a verdadeira egosintonia, né, que às vezes se apresenta por essa questão da sex appeal nos acting outs desse paciente. Às vezes ele está num setting ali tentando existir, para que a gente consiga fazer uma capacitação para pensar essas experiências emocionais e para pensar essa projeção que às vezes o paciente tem ali, se projeta como uma postura. Então, para a gente diluir aqui enganos, para a gente diluir uma impostura, né? Vamos colocar assim, às vezes, que o analista tem, ou uma troca entre ambos dentro de um campo, às vezes, muito libidinal na troca de olhar, né? Ter esse cuidado com esse desejo do outro que fomenta através do olhar, para que a gente saiba exatamente qual é a nossa verdadeira posição. Óbvio, abstinência e neutralidade, mas até onde essa abstinência, essa neutralidade tem que atuar na singularidade para que permita, inclusive, que esse paciente possa existir, que de repente essa questão dele que está sendo apresentada não é uma questão de atuação direta, né? Assim, a gente não precisa, na psicanálise, a sexualidade não é do campo do corpo só, não é só encontro de 2 órgãos sexuais e a sexualidade acontece. A sexualidade, ela tá aqui passeando por várias vertentes da construção simbólica. E isso é o que o verdadeiro analista, ele consegue captar, assim, o que está rolando, assim, onde que a pessoa está se estruturando. Eu estou entrando dentro de um conluio resistencial, existe partes minhas de analista entrando nas partes do paciente e essas fixações, elas estão bem resolvidas em mim, ou essas fixações são fixações narcísicas, de defesa, para que eu não, eu de repente numa posição de arrogância de sujeitos de suposto saber, coloco ali para poder exercer uma certa tolerância e a essa incapacidade que às vezes a gente tem empática de conseguir ser o continente do outro para poder acolher
às vezes, uma pulsão energética que às vezes é muito forte, muito intensa e que mexe, às vezes, com a entranha libidinal de alguma questão. Então, a verdadeira questão aqui nesse processo é a gente ter um amor à verdade desse paciente e a sua singularidade, não deixando de levar em consideração a técnica psicanalítica que está totalmente voltada aqui para neutralidade, né? Para a gente não interferir diretamente, às vezes com ordens morais, com a nossa repressão egóica ou mesmo com a nossa defesa narcísica, e ao mesmo tempo essa neutralidade permitir que esse paciente vá entendendo essa construção, que é uma construção das próprias questões, sejam elas de experiências emocionais, sejam elas a capacidade que ele tem de compreender a questão, inclusive, da castração simbólica, porque se esse paciente também está dentro de uma posição massiva e ele tenta, através desse olhar ou dessa coisa erotizada, impor ali o seu desejo, também existe aqui uma questão diagnóstica a ser feita, uma escuta a ser feita através da nossa neutralidade, de que às vezes esse paciente não conseguiu lidar muito bem com a castração simbólica. Então, vale nós entendermos que às vezes a nossa capacitação está justamente em ajudar esse paciente a compreender e às vezes a gente a entender que esse paciente não conseguiu às vezes passar para essa fase, que existe uma necessidade de um amadurecimento, inclusive na questão mesmo da castração simbólica. Então, entendendo essas questões, fica muito mais fácil da gente diluir, né, e da gente resolver esse fenômeno, que é um fenômeno super comum, que é a transferência erotizada. Bem, eu contei para vocês aí. Obrigada. Deixa seu like.